Oi, Sara. Oi, Gabriel. Oi, toda a audiência do DCM. É um prazer estar com vocês aqui. Uma honra. Obrigado pela gentileza. Obrigado por você ter vindo aqui, né? Queria te chamar por essa conversa, porque você acha que realmente você concorda com o chat de que nada vai acontecer com o Trump? Parece que já um dos estados viraram azul, né? Viraram democratas nesses últimos. E a gente está vendo uma ruptura interna aí dentro do MAGA. A Marjorie Taylor Greene está indo em todos os progressistas, né? Que é tipo a Joyce Hasselman deles, está indo em todos os canais progressistas para falar do Trump. Como que você vê essa revelação? Qual que você acha que vai ser o impacto doméstico disso? Talvez eu manifeste uma opinião um pouco mais heterodoxa do que convencionalmente está se vendo por aí, etc. Me aborrece muito, claro, eu posso estar muito agradado, muito feliz de um assunto que envolve, por mais pútrefo que ele seja, nádegas e virilhas, em mansões de ricaços nos Estados Unidos e eventualmente na Inglaterra, seja capaz de desgastar esse novo Hitler, Donald Trump, e derrube ele, ou prejudique domesticamente e, consequentemente, no mundo. O que me desagrada nisso tudo? Me desagrada que ele sequestrou, atacou um país soberano, a Venezuela, sequestrou seu presidente, bloqueou o país e disse que o seu tesouro, o seu petróleo, será administrado por Marco Rubio, que seria o seu secretário de Estado, seria o presidente na prática da Venezuela. Nenhum problema para ele, nem doméstico, nem exterior. Groenlândia, mesma coisa. Irã, mesma coisa. O que ele está... A Nigéria, não esqueçamos que ele atacou solo nigeriano. O que ele tem feito quanto à Palestina. E tudo isso, crimes de lesa humanidade, destruição do mundo, ameaças bélicas, inclusive contra seus aliados europeus da OTAN, mas isso também não seria uma grande novidade, afinal de contas, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial aconteceram dentro da Europa, entre europeus atacando europeus, ocidentais atacando ocidentais. Então, essa faceta macabra do Ocidente, em que tudo parece se resumir ao que foram os serviços secretos ocidentais desde pelo menos 200 anos para cá, quando alguém precisa ser removido pelo sistema, nas regras do sistema, eu arrumo algum assunto de nádegas e virilhas e ele se torna relevante. Destruir o restante do mundo não é relevante. Se Hitler tivesse nos dias atuais, com estas regras, talvez o grande problema dele seria ter uma amante ou duas amantes, e não os campos de concentração. Isso me incomoda profundamente. Por terceiro, eu acho que isso é fundamental destacar. As elites do Ocidente inteiras se pautam pelos mesmos métodos nas vidas privada e pública que Donald Trump. Donald Trump não faz hoje, ou fez ontem, diferentemente do que fez Bill Clinton, um democrata, do que todo o entorno do Biden, inclusive seu filho, Biden, outrora presidente, até esses dias, ou que o próprio, aliás, é sempre poupado e blindado de tudo, Barack Obama. Mas sim, concordo naquilo que está em vigor agora, exatamente agora, para o Donald Trump. A coisa mais degenerada, talvez, das elites, divulgadas publicamente, diga respeito a essa orgia de estupradores de crianças, que é a elite estadunidense. Mas se este fosse o problema, toda a elite brasileira cairia. Toda a elite deste continente cairia. Toda a elite ocidental cairia. Porque esta é uma elite depravada, uma elite estupradora, uma elite aliciadora, predadores sexuais da pior espécie. Walid, você está falando de uma dimensão maior do caso Epstein, né? Você está falando da dimensão macro dele, onde você tem o Richard Wolff, que é um economista, ele falou assim, o caso Epstein choca muito, porque uma sociedade que não está preparada para discutir essas questões, como, por exemplo, as questões de império, como as questões de desigualdade social, é a maneira que eles têm de expressar o choque que eles têm com a desigualdade. Isso revela uma desigualdade. Elites blindadas,
que cometem todos os tipos de crime, que tem todo o dinheiro, todo o poder, coopta a justiça, porque a grande questão do Epstein aí é o tempo que ele foi blindado, né? O próprio secretário de família do Trump, o Alexander Acosta, ele é uma pessoa que fez ativamente toda a teia para blindar o Epstein. E eu vou falar de outras pessoas aqui, nós vamos puxar a família real britânica, porque elas foram umas que patrocinaram também a que isso não saísse à tona, né? Você vê até hoje o que era antigamente chamado de Príncipe Andrew, o commoner, né? O comum Andrew, com a mulher dele teve junto com o Epstein num complô para poder salvar a pele do Epstein, como até hoje ele não prestou nenhum depoimento ao FBI, ele não prestou nenhum único depoimento às autoridades britânicas, ele foi blindado. Aí retiram dele o título de príncipe, tiram ele da casa para salvar a monarquia, mas não por outra coisa, não por justiça. E eu não sei, mas aí eu vou até discordar com você numa coisa, acho que toda acumulação de poder, a elite, elas são depravadas, as brasileiras também são, mas eu acho onde você tem serviços de inteligência, que é o caso do Reino Unido, que são sociedades de supervigilância pelos serviços secretos, você tem um nível maior. Você tem, no Reino Unido, eu acho que você tem um nível de violência muito maior sendo exportado, Estados Unidos também, basta ver Israel e Epstein, que indubitavelmente era um agente do Mossad, ou servia ao Mossad de alguma forma ou de outra, através de chantagem, sequestrando essas elites americanas, e fazendo parte também dessa perversão, né? É uma exportação, uma forma de Israel exportar violência também. Não sei se você acha, mas eu acho que os países que têm essa questão da supervigilância, internamente, as sociedades são muito mais doentes. Não sei o que você acha disso. Eu tendo a concordar com uma parcela do que você colocou agora, que é justamente do serviço de inteligência. Ou seja, tudo isso é absolutamente administrado por aquilo que se convencionou chamar de Estado profundo. Então, os serviços de inteligência se servem desses expedientes há mais tempo, não é exatamente uma novidade hoje. E essa orgia sexual e depravação que agora está se discutindo, que agora envolve a família real britânica, ou parte dela, envolve o Donald Trump e toda uma arquitetura de bilionários e donos do poder real nos Estados Unidos, algo que os serviços de inteligência com regularidade praticam. O que surpreende, talvez, é o quanto isso raramente vem a público. O quanto isso, em regra, é jogado atrás das cortinas. Olha, eu tenho aqui essa foto tua aqui. Eu tenho aqui essa imagem tua, essa filmagem. Eu tenho esse áudio teu, eu tenho esse texto teu. O que normalmente é feito, inclusive, para chantagear julgadores em tribunais importantes em todas as partes do mundo. O que é feito para chantagear parlamentares em todas as partes do mundo e para chantagear, claro, presidentes, primeiros ministros, responsáveis pelo poder em vários cantos do mundo. Esse jogo de isso tudo se tornar tão público desta maneira deve informar outras dimensões do quanto a luta pelo poder pode ter chegado a estas regras, ou a esta ausência de regras, né? Para alguns, né? Exatamente. Isso seguramente está em discussão. O que de fato me incomoda, e eu vou reprisar, aqui no Brasil, por exemplo, né, se eu não quero discutir juros, se eu não quero discutir soberania, se eu não quero discutir racismo, se eu não quero discutir uma indústria bélica soberanista no Brasil, etc., o que eu discuto? Eu discuto picareta do Vorcaro. Eu não discuto outras coisas. Então, eu discuto esse vigarista. Evidentemente que este é um caso de polícia, claro, merece todas as preocupações, mas eu não preciso discutir juro, eu não preciso discutir o sistema financeiro nacional, eu não preciso discutir como que o Fundo Garantidor de Crédito foi constituído exatamente para este tipo de picaretagem. Então, eu não preciso discutir isso. Eu não preciso discutir a desestatização no Brasil para criar recursos para continuar pagando juros. E quando
isso acontece, eu, primeiro, pego todo o dinheiro da desestatização, jogo para o Tesouro e pago juros. Detalhe, eu deixo de ter o lucro desta empresa estatal, que iria também para o Tesouro e, ainda que malversado esse Tesouro, pagaria os juros. Então, eu diminuo também a possibilidade de pagar o juro, porque eu não tenho mais o lucro das estatais. E o que eu faço com isso? Muito simples. Eu preciso continuar pagando juros. Então, para os rentistas, para os banqueiros. Então, eu faço o quê? Mantenho os juros aqui, mas eu tenho que pagar. Então, eu aumento impostos. Ou seja, a privatização no Brasil não diminui impostos, aumenta impostos. Veja o ciclo vicioso. Se eu não posso discutir isso, eu tenho que discutir nádegas e virilhas na agenda moral dos bolsonaros, e eu preciso discutir o Vorcaro e toda a vigarice dele, ou aquele entorno dele. Isso é algo recorrente. As elites mundiais vivem de fabricar isso. Isto não isenta o quanto é pervertida esta elite. O quanto o tráfico de drogas no mundo é arquitetado por eles e ganham dinheiro com isso. O quanto o tráfico humano, inclusive, especialmente para a prostituição, é promovido por eles e gera grande lucro. A indústria da bebida e a alcoolização do mundo também faz parte disso. E, finalmente, a indústria de armas. Misteriosamente, os que estão envolvidos em prostituição, tráfico de drogas, petróleo, energia, estão também envolvidos com... os donos de fábricas de bebida também estão envolvidos necessariamente com a guerra, com essas coisas todas. Ainda falta aparecer, e misteriosamente não aparece, pelo menos não publicamente, os donos dos grandes veículos de comunicação. Por enquanto, um ou outro de Big Tech está aparecendo.